Bem, vamos agora falar do ministério do presbitério, ministério de presbítero, enfim. O presbítero é um tipo de função, principalmente, ele é muito mais enfático nas igrejas pentecostais, né? Normalmente, a igreja tradicional, ela não tem o presbitério. Normalmente, o presbitério, ele está muito mais vinculado à igreja pentecostal. Pentecostal que eu digo mais as Assembleias de Deus ou igrejas que talvez não levam o nome de Assembleia, mas sabe que é Assembleia. Ministério Fonte das Águas. Ministério não voltou à Assembleia de Deus, mas tem a mesma liturgia, a mesma. Vou colocar, acabei de falar sobre quartel, mas vou colocar aqui a mesma ordem ministerial, né? A mesma hierarquia ministerial. Normalmente gira em torno de obreiro, diácono. Obreiro, diácono, aí varia muito, mas normalmente é obreiro, diácono, presbítero, evangelista, pastor, ou obreiro, diácono, evangelista, presbítero e pastor. Normalmente é isso. E o presbítero é alguém que ele quase não é falado. Você tem o diácono porque ajuda, o obreiro, o evangelista porque sai, o pastor, mas o presbítero fica ali, meio que na dele. Então, é muito interessante falar do presbitério para que haja um resgate do entendimento do que é o presbitério, da importância desse presbitério e até mesmo de voltarmos à essência do que é o presbitério. Então, vamos lá. O termo presbítero frequentemente é utilizado nas escrituras para se refletir a líderes cristãos, anciões na comunidade cristã. Embora as práticas e estruturas eclesiásticas possam variar entre as diferentes tradições cristãs, vou fornecer aqui numa visão geral das responsabilidades e funções de um presbítero com base nas passagens bíblicas. Então, o que eu vou apresentar para você é biblicamente o que a Bíblia atrela ao cargo, à função, ao nome, ao presbitério, ao presbitério. Vamos lá. Presbitério, liderança espiritual. Tito 1, do 5 ao 9, destaca qualidades que um presbítero deve possuir, incluindo ser irrepreensível, marido de uma só esposa, ter boa reputação. A liderança espiritual é enfatizada, indicando que os presbíteros devem ser exemplos para a comunidade. Então é muito comum você ver um presbítero à frente de uma igreja, porque você perceber bem, o presbítero está ali os desígnios bíblicos a título de caráter, conduta e capacitação para o presbítero é o mesmo do pastor. Então é comum você ir numa congregação, você ter um presbítero à frente, é comum você ter alguém à frente de uma igreja transitando, né? Aguardando para ser ordenado a pastor. Então, o presbítero é aquele que tem a sua peculiaridade como presbítero, mas é muito mais conhecido como alguém, como o vice do pastor, muito comum. Tem um pastor da igreja chamado, né, pastor presidente, e o vice dele, que é um presbítero. Então é um pastor, mas biblicamente tem uma outra função para ele, não que ele não possa ser pastor, mas biblicamente tem alguns outros encargos. Vamos lá. Ensino e doutrina. Aqui, ó, 1 Timóteo 3,2 menciona que um presbítero deve ser apto para ensinar. Isso destaca a importância do conhecimento das escrituras e da habilidade de comunicar e explicar os princípios da fé cristã. Ou seja, biblicamente, à luz de Timóteo 3,2, eu deveria ordenar ao presbitério alguém dado ao ensino, mais as outras atribuições que estão ainda ligadas em detrimento ao cargo de presbítero, ao ministério do presbitério. Mas, biblicamente, estou sendo bem claro, não quero aqui confrontar denominação A e B, mas, biblicamente, está aqui, menciona que ele é dado ao ensino. Eu tenho uma intimidade muito grande com uma certa igreja, né, que não é uma Assembleia de Deus, pensei que não, mas lembrei o nome, é uma Assembleia de Deus, aonde havia o pastor da igreja e um presbítero. Todo o ensino da igreja era com ele. Ou seja, ó, ensino, o pastor, nem é comigo. Fala com o presbítero Romualdo, muito meu amigo. Então, palestra, tudo ligado ao ensino, quem tratava era o presbítero. Olha que interessante. É menos uma coisa, lembra do que eu já disse aqui?
tirar o peso do ombro do pastor, toda a igreja trabalhando. Quando a gente tem um presbítero funcional, pastor, o que é um presbítero funcional? Um presbítero que funciona. Existem pessoas que ocupam cargos e existem pessoas que são funcionais em alguns cargos. Você deve estar me entendendo, eu não quero me aprofundar nisso não, senão vai gerar um tom de crítica. Nessa turma não é para isso. Para pastor eu abro meu coração e falo as verdades. Então, o que seria então, à luz das escrituras, um presbítero funcional? Alguém dado ensino, alguém que vai ensinar. E aí você teria uma área da igreja funcionando com exatidão na mão da pessoa certa e tirando o peso ou mais um peso de responsabilidade do ombro do pastor, porque eu tenho um presbítero que é encarregado dessa parte do ensino. Vamos lá. Também o presbítero, ele aparece como alguém ligado ao pastoreio do rebanho. Pedro, um dos apóstolos, exorta aos presbíteros a pastorearem o rebanho de Deus como que lhe é confiado. 1 de Pedro 5, do 1 ao 3. Isso implica cuidar, guiar, proteger os membros da comunidade. Então, aqui já vai aparecer o presbítero como líder, como pastor. Eu, quando nasci até os meus 17 anos, fui de uma igreja, casa de oração, que lá não havia pastores, eram presbíteros. Era um presbítero e tinha ali um presbitério. Durante muitos anos, não havia pastor. Era presbítero. Então, lá, o presbítero assumia a função de pastor. Então, eu estou dizendo para você que nós vamos ver margem para o presbítero estar no ensino, para o presbítero estar pastoreando e daí por diante, à luz das escrituras. Então, bom seria que os nossos presbíteros ocupassem todas as funções que apresentam a Bíblia para ele. Mas se ele já estiver funcionando em pelo menos uma delas, a gente já pode ter a convicção de que ele está biblicamente correto na sua função. Administração e governança, Atos 20, Paulo institui presbíteros da igreja de Éfeso para cuidarem do rebanho e destaca que aqueles que lidam bem, especialmente aqueles que dedicam ao ensino, à pregação, merecem honra. Aqui, vamos falar de também merecem ser honrados, né? E aí, disciplina eclesiástica, Mateus 18, 15 a 17, Coríntios 5, 1 ao 13, fornecem diretrizes sobre como lidar com a disciplina da comunidade cristã. Presbíteros podem ter um papel na aplicação dessas diretrizes para manter a santidade e a integridade da comunidade. Aí você tem oração e conselho, você tem serviço, humildade. Aí começam a aparecer tantos outros atributos dados ao presbítero, não é isso? Guardiões da fé e tantas outras coisas mais. Mas também o presbítero, ele é a pessoa da unção. Os presbíteros ungem os enfermos. Então, olha que interessante. Olha como é que o presbítero ele acaba englobando mais coisas. Ensino, pastoreio e unção. Essa deveria ser as funções inerentes ao presbítero. Se você é pastor, está pastor-presidente de alguma igreja e vai ordenar alguém, dá uma olhadinha com carinho se quem você pensa ordenar carrega, já tem essas qualificações. Porque, como nós já vimos na nossa escola de líder, ser antes de ser é o ideal. Então, é bom que ele já tenha isso nele. Você vai lapidar, ordenar o ministério e vai ter alguém aí que, com certeza, vai dar frutos no presbitério. Encerramos mais uma aula. Deus abençoe. Deixa eu falar com muito carinho aqui. Para você que não é pastor, você não é presbítero, você é alguém que aspira à liderança e está aqui. Quando eu apresento a função bíblica de que cada um deveria ocupar, eu sei com todo o carinho do mundo e temor que na maioria das igrejas não é seguido isso. Eu sei. Eu estou como pastor, sou itinerante há mais de 20 anos, eu conheço, já perdi as contas das mais de, sei lá, dezenas e dezenas, já devo ter chegado a centenas de igrejas que eu já preguei. Centenas de vezes que eu já preguei e muitas mais. Então, na condição de mestre, de alguém que dá aula, eu estou no ambiente para receber de Deus, mas ao mesmo tempo eu estou aqui, atento.
Porque uma coisa boa que uma igreja me ensine, eu aprendo, trago para as minhas escolas, para os meus seminaristas, pastores que eu dou mentoria e ensino para eles. Em contrapartida, caso eu tenha entrada com o pastor local, eu percebo uma deficiência e no momento certo eu apresento a deficiência e, claro, apresento a cura. Não adianta mostrar a ferida sem levar o remédio. Nós não somos desse, que mostra o erro, sai e acabou. Não, eu mostro o erro e tento mostrar o remédio, tento mostrar a cura. Então, eu queria que você tivesse maturidade para lidar com situações aonde você congrega, aonde você está vendo na luz da Bíblia, não é Sérgio Soares, não é o meu instituto, é a Bíblia mostrando como deveria ser o diácono, o pastor, o presbítero e como é na sua igreja. Tenha maturidade. Tenha maturidade para não criticar. Eu aprendi lá com o meu professor é bacharel, escritor, palestrante, está estudando psicanálise. Meu professor, para. Sou só alguém que te ensina. Quem cuida de você e vai prestar conta de você é o seu pastor. Então a honra é para ele, não é para mim não, tá? Então, caso você perceba que na sua igreja não segue o fluxo bíblico que deveria, o primeiro passo é você orar, primeiro. Segundo, você tem entrada com seu pastor? Pensa, se não tem, esquece, só ora. Tenho entrada, ok. Converse com ele. Poxa, pastor, estou fazendo uma escola de líderes muito boa, tem me ajudado muito. Inclusive, o professor lá está dizendo que vai criar um curso só para pastor. Seria interessante, pastor. Ele fala de todos os problemas que a igreja tem, como ajudar a pastorear melhor, aliviar o peso do ombro do pastor, a como cuidar da família pastoral. Seria muito bom. Indica o curso para ele. Porque uma coisa é você falar para ele e ele achar que você está alfinetando o ministério dele. E às vezes não deveria ser assim, mas nós temos pastores feridos, pastores ciumentos, pastores invejosos, pastores, tudo de ruim. Tem. E eu não quero que você tente apresentar algo bom para um líder que tem um coração ruim, um coração mau. Então, percebeu, poxa, não deveria ser assim. Vou orar. Se Deus quiser usar você para ser ferramenta de alinhamento, apresentando certo para o seu pastor, não é você chamando fulano no canto e dizendo certo, vai gerar rebelião, vai gerar confusão, então tenha maturidade. É certo para você aprender a fazer o que é certo. Mas se você detectar que estão fazendo errado, ore. E Deus vai colocar uma direção no seu coração. Se não colocar, pastor, deixa continuar errado. Deixa continuar errado. Para que você, tentando ajudar, não seja como aquela empregada lá da casa de Saul, que tentando ajudar, correu com Mefibosete, caiu, o garoto ficou aleijado. Talvez tentando ajudar, você pode piorar a sua igreja. Então, percebeu errado? Fala nada. Fala nada. Ora, se Deus quiser usar você para intermediar o certo, falando com o seu pastor, ele vai dar um jeito. Do contrário, apresente o curso para ele e quando você for ordenado, você vem fazendo certo, as pessoas vão ver você fazendo certo, vão fazer o certo ou não, aí já não é mais contigo, tá bom? Então, tenha essa maturidade, tá bom, meu líder? Fique com Deus.